Por que Jesus vai voltar e como será esse grande acontecimento? No estudo de hoje nós vamos entender uma das últimas etapas da vitória de Deus contra o pecado e as consequências que o pecado traz para a humanidade. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Esse é o nosso penúltimo encontro, estou escrevendo aqui, ó, Esperança. Achando aqui a Esperança, ela me fez uma perguntinha. É porque a gente está no penúltimo encontro do nosso estudo dessa temporada, que a gente está estudando a Bíblia pelo WhatsApp. Sabia? Que a gente, aqui na Novo Tempo, tem o nosso departamento de web, e a gente tem uma instrutora bíblica virtual. E você pode estudar a Bíblia pelo WhatsApp. Sabia disso? Quem está me acompanhando essa temporada está vendo que a gente está estudando o estudo G, porque você vai escolher por letra lá. O G é superando o luto. Qual é a visão bíblica sobre o estado do homem na morte? O que vai acontecer? O que acontece com o homem enquanto ele está morto? E depois? O que acontece? Então a gente está concluindo aqui, eu estou concluindo com ela também aqui, tá? A pergunta aqui, o que irá acontecer com todas as pessoas que morreram em Cristo? Aí ela vai dar o texto. 1 Tessalonicenses 4, 13, 16 a 18. E aí você vai conferir, tá? E daí você vai escolher, tá? Ela vai te dar 3 opções aqui, ó. Estou escolhendo a opção aqui, tá? Escolhendo, ó. Ela já mandou. Aí ela diz se você acertou ou não. Aí ela vai dar uma explicação. Vai explicar aquilo que ela colocou aqui. Então, como é que você faz para estudar a Bíblia pelo WhatsApp? Simples. 12982000062. 12982000062. Registra esse número, escreve Estudo Bíblico e escolha o tema que você quer estudar. Simples, rápido, objetivo. A gente está em uma temporada aqui, porque a gente vai explicando, pegando os detalhes do texto, explicando o contexto. Então você pode assistir e pode fazer pelo WhatsApp, tá bom? Deixa eu falar uma outra coisinha que eu não falei ontem. Você sabe que a gente está numa campanha especial nesse mês, de uma oferta especial para o Anjos da Esperança. Quem são os anjos? São os nossos doadores, aqueles que fazem a Novo Tempo acontecer. Porque a gente não tem comerciais aqui na TV. Então, rádio, TV, web, tudo é mantido. Toda a nossa estrutura, o que a gente publica, o que a gente faz, através da doação dos Anjos da Esperança. E a gente já tem permissão governamental para a gente mandar o sinal da Novo Tempo para várias cidades no interior do estado do Pará. Agora nós já temos a permissão técnica, né, governamental, mas agora nós precisamos comprar os equipamentos. Então, se você deseja que pessoas em várias cidades aí do interior do Pará recebam o sinal da Rádio Novo Tempo de Belém, a gente está fazendo uma campanha especial. Está aqui, ó, o número, deixa eu olhar para cá. Nessa aqui, ó, é o Chave Pix? É Chave Pix que eu ia dizer o número aqui, né? Mas tá aqui, ó, Chave Pix está aqui, ó, tá vendo? Você pode fazer a sua doação através da Chave Pix do Anjos, que é o e-mail, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com, tá bom? Não esqueça, você pode mandar o comprovante para o WhatsApp do Anjos, que é o 12, né? 12981766630. 12981766630. Faça a sua doação e vamos levar. Olha, me ajuda aí, meu diretor. Santarém, Paraupebas, Altamira, várias grandes cidades do interior do estado do Pará. Um abraço para os amigos desse belíssimo estado, com a gastronomia maravilhosa. Não esqueça, quando você vier do Pará, aqui para Novo Tempo, não esqueça de trazer aquele açaí maravilhoso, o de verdade, tá?
de verdade do norte, não vamos competir, né? Pará e Amazonas, tá? Né? Porque o que a gente toma aqui é mais um sorvete, porque o açaí é aquele puro mesmo, né? Tá bom? Vamos orar. Hoje a gente vai estudar a ressurreição, a volta do Senhor Jesus. Vamos ampliar o tema de ontem e a grande esperança que a gente tem na volta, na segunda vinda do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai do céu, a gente continua o nosso estudo sobre esse tema tão desafiador que nos machuca tanto, que é a perda, que é a morte. Pai, que a gente entenda ao lermos o texto bíblico, ao relacionarmos com o que nós já estudamos nos programas anteriores, e que isso fique claro. Eu sei que não é fácil para algumas pessoas que têm uma outra visão, mas eu só peço que o Espírito Santo, que essa pessoa permita que o Espírito Santo entre no coração e dê compreensão. Eu clamo por isso agora, e que isso traga consolo a quem perdeu uma pessoa querida, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, ontem nós estudamos no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João, nós estudamos o evento da ressurreição, comprovadamente o evento da ressurreição, quando Jesus aparece para Maria Madalena. Nós exploramos esse texto. Essa é a lição número 4 do estudo bíblico que nós estamos fazendo da nossa instrutora bíblica virtual, o estudo número 4, que é nossa maior esperança. O tema desse estudo é superando o luto. Agora nós vamos para o grande acontecimento que vai marcar este momento de reencontro. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1 até o verso 3. Quero lembrar a você que Jesus está confortando os discípulos aqui, no capítulo 14, sobre aquilo que aconteceria com ele, a sua morte, seu sofrimento, sua dor. É interessante relacionar esses primeiros versos com o capítulo 13 e o verso 33, que diz assim: filhinhos, ainda por pouco tempo eu estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus está falando da sua dor, do seu sofrimento, da sua morte, e o primeiro verso ele está dizendo: não se turbe o vosso coração pelo que vai acontecer, não se turbe. Por isso lá na sequência ele vai prometer o Espírito Santo, vocês não vão estar sozinhos. Mas na sequência ele dá aqui também para os discípulos a certeza de que um dia ele voltaria. Deus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Então não se turbe, não se angustie pelo que vocês vão presenciar, pela dor e pelo sofrimento. Por quê? Porque eu voltarei. Olha o que diz o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor dá aqui a promessa de que eles não estariam sozinhos, de que o Espírito Santo estaria com eles, de que o Senhor estaria ao longo da vida deles sustentando, cuidando deles, e a presença de Jesus através da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo os faria lembrar da ação de Jesus, de quem Jesus era. O Espírito Santo lembraria as palavras ditas por Jesus, o Espírito Santo os sustentaria, e esse Espírito Santo que os sustentaria ao longo da vida, para que Jesus permanecesse, os ensinos de Jesus permanecessem na vida deles, esse Espírito Santo também alimentaria a esperança de que um dia o Senhor voltaria. Ainda que isso ali não é totalmente compreendido por eles naquele momento. Não fica claro para eles. E isso é tão evidente que nós lemos ontem, que os discípulos não entenderam. Pedro e João estão ali junto ao sepulcro, mas não estão entendendo o que está acontecendo.
Maria não tá entendendo para onde levar o meu mestre. Então, a segunda vinda, a certeza de que o Senhor voltaria, a certeza de que Ele estaria preparando uma casa, isso vai ser compreendido. E a gente vai explorar isso aqui agora. Atos capítulo 1, versos 6 a 11. Então a gente está vivendo no livro de Atos os primeiros momentos da história daquele grupo que vai pregar o Evangelho, que vai anunciar Jesus Cristo, vai anunciar a morte e vai anunciar a ressurreição. Tema esse difícil para aqueles que vão ouvir. Paulo vai anunciar isso nas suas cartas. Tema difícil para eles absorverem. Então, pregar isso, pregar que o Messias que eles esperavam, que ia libertá-los da opressão romana, morreu na morte de cruz, a mais vergonhosa, e ressuscitou. Então, isso parece uma pregação que está fora, parece que ele é perdedor, parece que a morte evidencia uma perda. E é esse o anúncio. Olha, agora vamos explorar um pouquinho o livro de Atos, os primeiros versos do primeiro capítulo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, porque o Senhor ressuscita, fica 40 dias com eles, tá? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha, a perspectiva de que ele ainda seria o que ele fez aconteceria, aquilo que eles esperavam, né? A libertação. Olha ele. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor está dizendo: vocês vão receber o Espírito Santo. Quando que vai acontecer o verdadeiro restabelecimento, a verdadeira instituição do reino do Senhor? Quando vai acontecer? Não cabe a gente a perguntar isso, mas vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão pregar esta mensagem em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso aqui é bem interessante para a gente explorar, né? Porque se você lê o livro de Atos, eles nem compreendem exatamente essas palavras, sabe? A gente vai ter descrições, por exemplo, eles vão ter dificuldade de pregar para quem não era judeu. E essa visão tão exclusivista, o Senhor vai dar a visão do lençol, né? É Atos 9, né? Deixa eu só confirmar aqui. O Senhor vai dar a visão do lençol para Pedro, Atos 10, ele vai dar a visão do lençol para Pedro, porque o Senhor vai dizer: eu não faço, não é para ser feita acepção de pessoas, o Evangelho é para todos. Então eles nem compreendem exatamente isso aqui, mas o Senhor está dizendo: vocês vão ser testemunhas em todos os lugares do mundo. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer, mas sejam testemunhas pelo poder do Espírito Santo. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Olha só que cena. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do modo como vistes subir. Você está olhando? O Senhor está subindo. Da mesma forma que vocês estão vendo, Ele vai voltar. Da mesma forma como vocês estão olhando, Ele vai voltar. Volta de Jesus será um evento visível. Todo olho verá. João vai dizer isso lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Deixa eu conferir aqui, para dar uma citação correta, né? Eu nunca lembro se é o 7 ou se é o 8. Abrindo aqui, Apocalipse capítulo 1, estou na terceira carta de João aqui. Capítulo 1,
verso 7, isso mesmo, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Todo olho. Então, esse é um evento visível. Ele vai voltar. Aquela foi a grande motivação para os discípulos. E eles saíram dali com esse objetivo. O capítulo 2 vai fazer a descrição do recebimento do Espírito Santo. Era a festa do Pentecostes, o Espírito Santo vai descer sobre eles, vão falar na língua das nações e vão começar a pregar o Evangelho. E o Evangelho vai começar a ser pregado por todos os lugares, que esse Cristo morreu e ressuscitou. Então essa é uma verdade bíblica. A volta de Jesus foi a grande motivação que os discípulos tiveram. E eu quero ler para você alguns versos. A gente tem essa certeza em Mateus 16, 27, Mateus 24, 31 e Mateus 25, 31 a 46. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O evangelista Mateus destaca. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, dos quais reunirão os seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso anterior, 25, 30 sequência, né? 32, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e não porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Só fiz a leitura sucessiva dos textos para poder agora dizer para você que o evento, a volta de Jesus, o evento da volta de Jesus, não é só um evento, mas é um encontro daqueles que esperaram o Senhor Jesus ao longo da vida. Uns estarão vivos e outros estarão mortos, e a gente vai ver na sequência. Então este evento não é só para dizer, acabou, o mal não vai existir mais, porque a gente vai ter agora um período de 1000 anos. Não é só isso. Quando eu digo não é só isso, eu não estou minimizando que isto é importante. Não é que eu estou minimizando. Estou dizendo que existem outras razões. E quais são as outras razões? Porque Jesus tem que voltar. Porque Ele quer encontrar seus filhos. E o texto usa várias metáforas. Ele separará aquele que quis e aquele que não quis, aquele que aceitou e aquele que não aceitou. Vivos e mortos. Então, a segunda vinda de Jesus está dentro de um evento importante, está dentro de uma sequência importante. É um evento que marca essa sequência. Vida, morri, dormi, vou acordar. Esse é o evento para ser um marco. Assim como a primeira vinda de Jesus foi um evento para marcar definitivamente que agora o ser humano estaria livre dos seus pecados. O Senhor viveu, venceu. A volta de Jesus é um momento de vitória final. Fica claro isso? Porque eu tive fome. Isso aqui é interessante, a sequência. No capítulo 24 há uma sequência de sinais. E aqui ele mostra quem vai encontrar. Eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: quando que foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber?
E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Verso 40, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes, a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aqui eu poderia explorar ainda mais, porque essa descrição eu particularmente aprecio. Quem vai encontrar Jesus? Aquele que viveu. Não é mérito. Ele não faz por mérito. Quando foi que a gente fez isso? Quando você fez para... Mas ele não... Sabe? Ele vivia isso. Ele vivia. Aquele que viveu a vida dignamente, olhando para o Senhor, e essa reflexão sendo transmitida para o próximo, esse foi de Jesus. Porque não tem, querido, não tem como olhar corretamente para Deus e isso não se refletir na vida. Eu já falei isso aqui em algum momento, só vou resgatar. Se o meu olhar não está correto, se o meu olhar não é de amor e carinho para o meu próximo, eu não estou olhando verdadeiramente para Deus. E eu não vou encontrar Jesus, porque vai encontrar Jesus quem o amor. Agora, o amor a Deus se reflete no convívio. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. E o Espírito Santo precisa nos impressionar. Precisa chamar a nossa atenção em relação a como estamos tratando o nosso próximo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado por diabo e por seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estava nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando que foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Está claro isso para você? Fica claro para você que há uma separação daquele que amou ao Senhor e o amor se dá na vida, na prática, e na sequência do texto, aquele que não amou, aquele que achou, sabe? Porque às vezes a gente acha. Sabe que às vezes a gente tem a impressão de que nós estamos realmente seguindo o Senhor? A gente procura mérito naquilo que a gente faz, a gente procura ser obediente no que a gente faz, e está tudo bem, é isso mesmo. A obediência está correta, mas ela não é meritória. Ela não é meritória, porque eu vou obedecer por aquilo que Jesus fez no meu coração. Eu estou constrangido por tanto amor, é isso. E o amor é a prática. E eu estou constrangido e agora eu não consigo ficar igual em relação ao próximo. Meu olhar para o próximo vai ser um olhar de afetividade, de acolhimento, de pregação, mas a pregação é a vida. Você percebe aqui que a pregação é a vida? Não é só uma palavra, não é só de boca para fora. E eu quero falar para você que, como eu, é um cristão, ou se declara um cristão. Eu quero falar para você que, como eu, talvez vai a uma comunidade religiosa, vai a uma igreja. A grande pergunta é o que nós estamos fazendo fora do nosso templo religioso ou da nossa bolha religiosa. O que nós estamos fazendo? Como as pessoas têm percebido que a gente é de Jesus? Através da obediência? Está correto? Os mandamentos? Está correto? Agora, e no tratamento?
na preocupação com o que o outro está passando, com a necessidade que o outro tem. Como está sendo? Será que a gente perguntaria como Jesus? Por que choras? O que está faltando para você? Será que a gente está fazendo isso? Lembra bem, aquele que se declara um cristão, ele tem responsabilidades diante do que Deus deixou. Ele tem um compromisso, ele tem uma vida. Agora, diante daquilo que Deus deixou, está em olhar para o próximo e qual é a necessidade que ele tem. É interessante que o texto bíblico é muito claro em separar aquele que viveu e dormiu o sono da morte, querendo viver como Jesus, sabe? Ter a prática de Jesus, ter um olhar para os outros. Ele morreu. Ele morreu assim. E quando Jesus voltar, nas nuvens do céu ele vai acordar. Nós vamos estudar isso amanhã. Ele vai acordar para ter a vida eterna. O Senhor vai dizer, vem agora, possua o reino que você tem por herança. Possua esse reino. Agora a Bíblia deixa claro que aquele que achou que era um seguidor do Senhor, mas não se preocupou com o próximo, não teve o olhar de afetividade com o próximo, esse não vai habitar a eternidade. A grande pergunta que nós devemos fazer hoje é: de que lado estaremos? Qual será o nosso grupo? Você quer pedir para o Senhor a atuação do Espírito Santo? Lembra, o Senhor fez a promessa, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Você quer pedir que o Espírito Santo atue e te dê essa sensibilidade, esse olhar correto para o próximo, fruto do seu amor com Ele, o Senhor? Pai, ajude-nos pelo poder do Espírito Santo para a gente ser impressionado pela Tua graça e que assim a gente tenha uma visão correta em relação ao nosso próximo. Que a gente viva com olhar de acolhimento, de carinho, de preocupação, de amor. Nos ajude, Pai, para que quando o Senhor voltar estejamos vivos ou mortos. Se mortos, que a gente acorde para ter a vida eterna. Se estivermos vivos, que a gente encontre junto com os queridos que dormiram. E assim a gente vive a eternidade. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, uma alegria. Nos encontraremos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica, aqui no canal da Esperança. Um abraço.